Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática onde nós vamos resolver uma equação do segundo grau incompleta, você já está vendo aí na tela, no caso em que o coeficiente C é igual a zero. Olha, o método utilizado aqui é onde eu vou colocar o fator comum em evidência. No oitavo ano do ensino fundamental, você aprendeu fatoração de polinômios. E um dos casos de fatoração era colocar o fator comum em evidência. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, deixa eu só abrir minha caneta. Olha só, primeira equação. X ao quadrado menos 10x igual a zero. Observe que o x é o fator comum. Ele é comum, ele pertence às duas parcelas desse polinômio. Então, o que eu vou fazer é colocar o x em evidência e vou dividir cada parcela pelo x. Então, a primeira parcela, que é x ao quadrado, vou dividir por x. X ao quadrado dividido por x, eu repito a base, porque é uma divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtrai os expoentes. O expoente aqui em cima é 2, aqui embaixo é 1, né? Não está escrito ali, a gente não escreve o expoente 1, mas é 1. Então, 2 menos 1 dá 1. Ou seja, x ao quadrado divididos por x dá x. Aí, esse menos aqui, repito. A segunda parcela, que é o 10x, eu vou dividir pelo fator comum que eu coloquei em evidência. 10x dividido por x. Ora, x dividido por x deu 1, sobrou o 10. Então, esse resultado aqui é 10. Então, colocando o fator comum, que é o x em evidência, o resultado é x que multiplica x menos 10. Ora, o que a gente tem aqui agora? A gente tem uma multiplicação de dois números. Quais são os dois números? O x e o x menos 10. E o resultado é igual a zero. Bom, pense comigo. Quando eu multiplico dois números e o resultado é zero, por exemplo, o número A multiplicado pelo número B, se o resultado é zero, pensa comigo, quando que eu multiplico dois números e o resultado é zero? Ou o primeiro deles é zero, ou o segundo é zero, ou os dois são iguais a zero. Então, é por isso que quando eu tenho um produto de polinômios e o resultado está igualado a zero, vou continuar aqui no alto, eu igualo cada um deles, x igual a zero, e o outro, x menos 10 igual a zero. Eu igualo cada um deles a zero. Ora, x igual a zero já é uma solução do problema. Agora, x menos 10 igual a zero, x é igual, se eu estou subtraindo 10, eu somo 10, x é igual a 10. Então, eu resolvi esta equação do segundo grau sem ter calculado o delta e ter utilizado a fórmula da equação do segundo grau. Eu resolvi colocando, nesse caso em que o coeficiente C é igual a zero, eu resolvi colocando o fator comum de x em evidência. Conjunto de solução da equação, na ordem crescente, o 0 e o 10. No vídeo anterior, a gente resolveu esta mesma equação calculando delta, usando a fórmula da equação do segundo grau, mas aqui não. Aqui o objetivo é a gente colocar o fator comum x em evidência. Então, aqui, de novo, vou colocar o x em evidência e vou dividir cada parcela por x. Então, a primeira parcela, 3x ao quadrado dividido por x, vai dar 3x. Se você tiver dificuldade nesse caso, faça um rascunho, olha. 3x ao quadrado dividido por x vai dar 3, x ao quadrado dividido por x, repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá expoente 1. Expoente 1 não escrevo, por isso 3x. Agora é mais, 12x dividido por x dá 12. Então, se você tiver dificuldade, venha para o rascunho. 12x dividido por x, simplifico x com x, deu 12. Bom, agora, como é um produto, eu vou igualar cada fator desse produto a zero. Então, primeiro, x igual a zero. E depois, 3x mais 12 igual a zero. Aí, 3x é igual a menos 12. Essa é uma equação do primeiro grau. Menos 12 divididos por 3, x é igual a menos 4. Então, eu encontrei dois resultados, o 0 e o menos 4. Conjunto solução, na ordem crescente,
o menos 4 e o 0. Vamos ver aqui se eu preparei mais um. Preparei, olha só. Então, mais uma vez, x é fator comum. Coloco x em evidência. 10x ao quadrado dividido por x dá 10x. Menos 16x dividido por x dá 16, igual a 0. Como é um produto, eu vou igualar cada fator a 0. Ó. O primeiro, x igual a 0, já é um resultado. E lembrando que nesse tipo de equação, em que o c é igual a 0, uma das soluções, uma das raízes vai ser 0. Aí depois, o que está entre parênteses, 10x menos 16 igual a 0. Então, 10x é igual a 16, x é igual a 16 dividido por 10, que não é uma divisão exata, daria 1,6, né? Você pode responder 1,6. Eu prefiro responder com fração. Ambos são divisíveis por 2. Vai dar 8 quintos. Então, a outra raiz é 8 quintos. Conjunto solução da equação, o menor primeiro, que é o 0, e o maior depois, que é a fração 8 quintos. Aqui. Bom, então eu espero, com mais esse vídeo, ter ajudado você a resolver equações de segundo grau. Então, lembre que no vídeo anterior a gente calculou delta e usou a fórmula. Aqui não. Eu optei por colocar o fator comum em evidência. O que você acha? Qual a forma que você acha mais fácil, que você prefere? Se você ainda não tem opinião, eu sugiro que você faça exercício. Pegue seu rascunho, faça exercício, que aí você vai descobrir qual a forma, qual a maneira que você prefere. Muito obrigado. Tchau.